Deus é fiel, como que Deus não nos deixa faltar nada, né? Há poucos dias, nos vídeos, eu falei sobre isso, né? Ninguém nunca viu um mendigo, ninguém nunca viu uma pessoa na rua, dormindo na rua, mendigando, que ele fosse servo do Senhor. E até eu falei no vídeo que se alguém ver, ou se alguém souber, diga-me que nós, como igreja, vamos tirar da rua, porque o servo do Senhor não mendiga o pão. Davi disse que foi moço e agora era velho, mas nunca viu um justo mendigar o pão. Então, se alguém estiver mendigando o pão, ele não é justo, não é servo, não é fiel, né? Porque quando nós somos fiéis, o Senhor é fiel a nós, como o texto também que o Gustavo leu, né? O Senhor daquele devedor tinha lhe perdoado as dívidas e ele não perdoou daquele devedor. Então, o Senhor entristeceu-se com ele. Muitas vezes, Deus faz o bem para nós e nós não somos capazes de fazer o bem para alguém. Amém? Nós vamos estar lendo o Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Até aí. Amém, irmãos? Então, aqui a palavra de Deus, nós vamos ler outro versículo, vamos contar com a participação dos irmãos, né? Aqui a palavra de Deus, no Salmo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, por que o salmista, não foi Davi, ninguém sabe quem escreveu o Salmo 119, teve várias participações de vários irmãos, né, de alguns escribas também. Então, por que o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra? É estranho, né? Por exemplo, hoje nós não percebemos muito porque nós temos lâmpada. Você vê que a nossa igreja é pequena, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lâmpadas. E se fosse eu tinha mais algumas ainda, não é? Mas nós não percebemos. Se eu perguntar para os irmãos se ontem, anteontem ou hoje o céu está estrelado, alguém sabe me dizer se hoje tem estrelas no céu? Tem? Você viu? Não, eu quero saber se alguém viu se tem estrela no céu hoje. Ninguém viu, porque nós estamos cheios de holofotes. Mas antigamente, ou se nós formos ao Brasil, naquele interior, onde não há luz, ou apesar de que quase todo lugar já há luz, mas são as lâmpadas mais fraquinhas, a gente percebe nitidamente as estrelas no céu. Lá na cidade do meu cunhado, nós vamos sempre para lá, e há um caminho na fazenda, que é da estrada até a fazenda, que é mais ou menos 1 quilômetro, e não há luz mesmo, que é terreno, né? E a gente consegue caminhar com a luz das estrelas ou da lua. E nós, quando a lua está cheia, nós percebemos logo que há lua cheia aqui. E não, às vezes a gente passa, é como a gente vê o mar, né? Eu lembro quando eu era criança e andávamos para ir à praia,
A gente ficava louca para ver o mar, porque era uma coisa espetacular, né? Muita gente na minha cidade, no meu estado, que nunca viu o mar, porque moramos longe do mar. E nós temos o mar aqui tão perto, e às vezes a gente passa para lá e para cá e não vemos o mar. E há um ditado que fala assim: é preciso sair da ilha para vermos a ilha. Nós só vemos Porto Santo quando nós saímos de Porto Santo, né? Ou de avião. De avião então é maravilhoso, a gente vê assim Porto Santo. Então muitas vezes é preciso sair de nós mesmos para nós vermos o que nós somos, para vermos o que nós fazemos, ou para percebermos o que nós sentimos. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios do eu, tão cheios de mim próprio, que eu não consigo perceber aquilo que Deus tem feito na minha vida. É como Deus tem honrado a minha vida, como o Senhor fez com a viúva ali, né? De multiplicar o azeite nas botijas. E aqui hoje a palavra vem de encontro a tudo isso que foi o processar do culto, com as participações dos irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? Antigamente eles usavam a candeia, uma lamparina, e aquela candeia se limitava ou a alumiar os olhos quando você chegava na cidade, em algum lugar. A candeia era levada bem perto do queixo, porque o alcance da luminosidade da candeia era pequeno, então levava assim para que as pessoas pudessem ver com quem estavam falando, ou levava a lamparina assim para iluminar onde que eu ia pisar. O interessante é que, como na roça, né, nas fazendas, a gente sabe o trilho, até pelo cheiro do mato ou pelo moinho, né, lá nessa roça que a gente vai, tem um moinho no meio do caminho. Então a gente às vezes no escuro, meio assim com medo, quando a gente ouvia o toque do moinho, a gente sabia que estava no meio do caminho, que já estava quase chegando a casa, né? Então a gente já chegava no moinho, a gente às vezes até corria, porque a gente tinha medo de andar ali no escuro. Então aqui o salmista, ele fala que Jesus, que Deus era lâmpada, né? Que a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés. Ele conhecia o caminho, mas a lâmpada fala de revelação. A lâmpada, a luz, ela revela, né? Quando estamos no escuro e acendemos uma luz, ela revela o que nós estamos vendo, né? Se apagarmos a luz aqui, mudarmos a posição da cadeira, nós não conseguimos andar. Precisamos de ter a revelação. Então eu mesmo estando no caminho, eu mesmo estando andando segundo a orientação de Deus, segundo eu andando no caminho que é o Senhor Jesus, eu preciso da revelação de Deus para me mostrar qual o passo que eu vou dar. Por isso que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés. Por quê? Então, eu já ouvi isso também, Deus podia revelar tudo aquilo que vai acontecer comigo. Ou por que Deus já não revelou isso lá na frente? Porque a lâmpada, ela precisava estar constantemente na minha mão. Porque se Deus revelasse tudo ali na frente, se eu julgasse como julgamos o farol do carro, aí depois eu posso até apagar. E se eu apago, eu fico sem comunhão. Que a luz também fala do Espírito Santo. Aliás, a luz, naquela época, para ter luz, para ter revelação, precisava de quê? Precisava do azeite. Quando colocava na candeia o azeite, aí você podia ter luz. Quando acabava o azeite, a luz se apagava. E assim a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Se acabar o azeite, se acabar a lâmpada, mesmo eu estando no caminho, eu posso tropeçar. Por que muita gente tropeça na caminhada? Porque muitas vezes uma pessoa se desvia, sai da igreja. Mas ele não estava no caminho, estava, mas ele não tinha revelação, ele não tinha a lâmpada do Senhor acesa, ele não tinha o óleo da unção sobre a sua vida, então ele não conseguia percorrer o caminho conforme deveria ser percorrido. Agora eu quero que os irmãos me ajudem na leitura em 2 Pedro 1, 19 e 20. 2 Pedro 1, 19 e 20. Quem puder ler? 2 Pedro, capítulo 1, versos 19, 20 e 21, por favor.
Que Deus abençoe também os nossos irmãos que estão online. Deus dê graça. Bem alto, Gustavo. Tira a máscara. Então aqui em 2 Pedro está falando da superioridade da palavra de Deus. Então o apóstolo aqui está falando que nós temos que, a palavra de Deus, a profecia do Senhor, ela tem que ser confirmada, né? A palavra profética, ela tem que ser confirmada. Nós, quando lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem que trazer até nós a revelação daquilo que eu estou lendo, que muitas vezes eu leio só por ler, ou entendo por entender, mas eu preciso de ter de Deus a confirmação e a revelação daquilo que o Senhor está falando comigo na palavra de Deus, né? Há um versículo da palavra que diz assim: muitas vezes Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. E assim a palavra de Deus, ela fala comigo hoje aqui, ela fala com você de outra forma, fala com outro irmão de outra forma, e a cada dia isso vai acrescentando. Às vezes eu já vi pessoas dizendo: mas aquele irmão pregou errado, porque eu entendi assim. Porque não quer dizer que o irmão pregou errado. Muitas vezes o Senhor te revelou essa palavra assim. É como nós lemos: precisamos estar com a lâmpada acesa para que os nossos pés não tropecem, para que nosso entendimento não seja confundido. Aqui no versículo 21 fala assim: porque nunca jamais qualquer profecia ou qualquer profeta foi dada por vontade humana, porque a profecia, ela tem que vir do Senhor, ela não pode vir de mim mesmo, nem de nenhum dos irmãos, mas ela precisa e deve ser vinda do Senhor. Ela não precisa também, a palavra de Deus, ela não pode ser de particular interpretação. Eu interpretei assim, vai ter que ser assim. Não, eu só tenho interpretação na palavra se o Senhor for comigo, né? A lâmpada para meus pés, eu só consigo andar mesmo estando no caminho se eu tiver óleo na candeia. Se a minha candeia estiver vazia, eu não consigo ter a revelação de Deus. E o Senhor revela todas as coisas. E quando o Senhor faz, e quando o Senhor revela, as coisas se cumprem, as coisas acontecem. E nós já vemos muitas vezes aqui mesmo em Porto Santo, o Senhor manifestando o seu poder e algo acontecendo em nossas vidas, algo acontecendo na vida dos irmãos, porque é profético. E nós temos que viver esse momento profético. Hoje a igreja do Senhor, ela tem que viver o momento profético. Não é hora de brincarmos de crente, não é hora de brincarmos de vir à igreja, não é hora de brincar de irmãos, mas é hora de atentarmos para as profecias de Apocalipse. Esse é o último momento da igreja, e a igreja fiel, ela vai ser levada para o céu. E se você não for fiel, vai ser como o texto de Mateus que o Gustavo leu, né? O Senhor não vai agradar de você, porque você não foi justo com os outros, que é a justiça de Deus. Como que Deus vai ser justo? Eu preciso de buscar de Deus a justiça de Deus para a minha vida, eu preciso de buscar de Deus a revelação de Deus para a minha vida, o conhecimento da palavra de Deus, e assim toda promessa, toda profecia vai se cumprir. Nós vamos ler agora em Hebreus 1, verso 1 e 2, por favor, alguém? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Deus outrora falaram muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos
salvou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Então, é aquilo que eu já tinha dito, né? Muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. A palavra só chegou até nós porque os profetas tiveram revelação, porque os profetas tiveram temor do Senhor e colocaram a palavra de Deus corretamente como Deus revelou. Eu tenho certeza que se fosse hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, a palavra de Deus seria deturpada e muitas opiniões teriam, mas graças a Deus que a palavra foi escrita no tempo certo e foi revelada no tempo certo, porque ela precisava de chegar até mim, ela precisava de chegar até você. Agora mais um irmão lendo para mim 1 João 1, 5 a 10. 1 João 1, versos 5 a 10. O irmão que ainda não leu. Primeiro João. E esta é a mensagem de Deus, que vós anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz com Ele e na luz está conosco, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado a Ele, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentira. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui a palavra de Deus é apresentada como luz do mundo, né? Luz do mundo, aquela luz que vem para que o mundo seja salvo. Muitos não enxergam a luz porque estão cegos espiritualmente. Muitos deixam passar oportunidades, como a irmã falou aqui no louvor, né? Muitos têm a oportunidade de vir à casa do Senhor, muitos têm a oportunidade de servir o Senhor e estão perdendo tempo, né? Muitos vêm por obrigação ou não querem vir, também estão perdendo tempo. Chegará um dia em que eu vou querer estar na casa do Senhor e eu não vou poder estar na casa do Senhor. A palavra diz que eis que vem a hora e agora é dos verdadeiros adoradores adorarem a Deus em espírito e em verdade. Agora é a hora de nós mostrarmos quem somos. Agora é a hora de Deus manifestar o seu poder, porque nós estamos como igreja fiel, vivendo os últimos dias, e a igreja fiel diz: ora vem Senhor Jesus. A igreja fiel, ela não tem medo de dizer: ora vem Senhor Jesus, porque nesse livro de João fala: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e nós enganamos a nós mesmos. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos dá autoridade para entrarmos no Santo dos Santos. O sangue de Jesus, aquele que morreu na cruz, ele morreu na cruz por mim e ele morreu na cruz por você. Não foi em vão a sua morte. E a igreja fiel, ela está ansiosa pela volta do Senhor Jesus. A igreja fiel, ela está ansiosa para que o Senhor volte e que nós todos sejamos arrebatados, juntos, cantando e louvando. Se você tem medo disso, eu sei que algumas pessoas, quando nós falamos isso, têm medo. Você precisa ter um concerto com Deus. Você precisa estar aos pés do Senhor, porque você precisa dizer: ora vem Senhor Jesus.
É o momento final, a candeia está acesa, a lâmpada do templo está acesa, mas haverá um dia em que a lâmpada do templo vai se apagar, e aqueles que não enxergaram não vão enxergar mais. Aqueles que vão desejar estar na presença de Deus e não vão poder estar mais. A palavra diz que muitos estarão no campo e um será levado e outro ficará. Um casal poderá estar na cama e um poderá ser levado, outro ficará. Como poderá ficar os dois, como poderá subir os dois. Se nós vemos muitos filmes e muitos hinos sobre o arrebatamento da igreja, nós percebemos o grande momento que a igreja está vivendo. E eu quero ir, e quero que todos vocês também vão. Eu quero que a minha família também vá. Eu quero estar com o Senhor no céu, mas eu quero que toda a igreja participe disso. Nós estamos vivendo um momento final da igreja, e esse momento não é para brincar de ser crente. Nós podemos vir à igreja por vir. Acontece muitas vezes. É mentiroso quem disser que nunca veio à igreja por vir. Mas é melhor vir à igreja por vir do que não vir. Porque haverá dias que eu estarei numa cama de hospital, eu estarei num lar de idosos, eu estarei em algum lugar e eu vou desejar estar na presença de Deus, eu vou desejar estar na casa do Senhor e eu não poderei estar. E esse dia será tenebroso. Haverá dias que eu vou acordar ou eu vou chegar na minha casa e a minha família não estará ali mais. Eu vou chegar no meu trabalho e vou perceber que alguns colegas de trabalho meus não estão ali mais. Eu vou ver alguns comércios fechados e vou perguntar o que se passa. Foram à falência? Não, eles foram arrebatados. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu filho? Ele foi arrebatado. E se você fizer essa pergunta, significa que você não foi arrebatado. Então esse é um momento de conserto, esse é um momento de eu pensar, vale a pena servir o Senhor ou não? Vale a pena estar neste mundo cruel ou não? Pois nós cantamos um hino também de fidelidade, que Deus é fiel para conosco. Deus é fiel para conosco em todo o tempo. E quantas vezes nós somos fiéis com o Senhor? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo para o Senhor e não quando podíamos fazer, mas preferimos dar prazer à nossa própria carne? Irmãos, é hora de nós pensarmos: o que Deus tem feito para você tem valido a pena? Você conseguiria ficar sem aquilo que Deus tem feito para você? Eu não conseguiria. Então a igreja fiel vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Se eu não me sinto preparado, pode acontecer, eu não me senti preparado, então eu tenho que buscar o Senhor e tenho que dizer: Senhor, prepara a minha vida, perdoa meus pecados e prepara-me. Mas eu tenho que levar meu vizinho, eu tenho que levar meu fulano, meu filho, meu pai, minha mãe. Amém? Como é que você vai levar se a palavra diz que você vai subir sozinho? É evangelizando, é dando um bom testemunho, é convidando. Mas ele não aceita, então canta, põe um hino na sua casa, ele vai ouvir. De alguma forma, há uma forma ou outra de você evangelizar, de você anunciar a palavra, e quando chegar no céu, eu tenho certeza que o seu familiar vai com você, porque você deu um bom testemunho, e a igreja precisa dar um bom testemunho. Nós estamos aqui com poucas pessoas, mas nós precisamos ser luz enquanto santo. Nós precisamos ser luz, nós precisamos passar na rua e eu não ter de que me envergonhar. Mas falaram mal de você. E eu com isso, eu sei quem tenho crido, eu sei quem é o meu pastor, eu sei qual o Deus que eu sigo. Mas falaram que você fez isso, aquilo, e eu com isso, eu sirvo um Deus fiel, e eu quero ir para a eternidade, e eu preciso ter certeza desse momento. A igreja precisa ter certeza deste momento. Nós temos que dizer, como o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu não consigo caminhar, embora esteja no caminho, sem a revelação de Deus. Eu posso estar na igreja, eu posso ter aceitado Jesus, eu preciso me converter ao Senhor, porque quando eu me converter ao Senhor,
eu vou ter a revelação do Senhor na minha vida. Essa lâmpada com óleo, com o símbolo do Espírito Santo, ela vai trazer a revelação daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu preciso fazer e como eu vou fazer. Amém? Então o conselho que eu deixo com os irmãos é: não deixem de servir o Senhor. Não olhe as circunstâncias da vossa vida, não olhe as dificuldades, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o sacrifício que o Senhor fez por mim, pelo sacrifício que o Senhor fez por você, e essa lâmpada jamais será apagada. Amém, irmãos? Que Deus possa assim nos abençoar. Nós vamos ficar de pé, nós vamos adorar ao Senhor, glorificar o Senhor com uma oração, pedindo bênção, pedindo que nós possamos estar sempre fiéis ao Senhor. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez diante da tua presença, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa semana que iniciamos, por esse dia, por esse culto, Senhor, pelo louvor, pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido até as nossas vidas, ó Pai. Sabemos que o mundo está sedento e que as pessoas precisam do Senhor, e nós queremos cantar como aquele louvor cantou, Senhor. Nós precisamos ser árvores quebradas, que as águas venham até as nossas raízes e nós possamos produzir frutos, e nós possamos levar a tua palavra, e a tua igreja, Senhor, possa ser fiel, e nós possamos todos os dias dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, vem preparar o teu povo para o arrebatamento. Não nos deixe, Senhor, perder nossa salvação, mas derrama do teu Espírito Santo, Senhor, que a nossa candeia possa estar acesa e o Senhor possa ser lâmpada para os nossos pés. Assim nós somos gratos, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor. Amanhã é reunião de ligação na casa da